Boa tarde, pessoal. A gente está aqui hoje junto com o Eliseu Mânica, que é CEO da Esperato Investimentos, e eu sou o Daniel, CFO da Troz International, e o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco do ponto de vista econômico e impactos na economia e sobre investimentos de ativos financeiros sobre a eleição do Trump. A gente não vai entrar aqui em nenhuma questão de detalhes do processo eleitoral, a gente não vai fazer nenhuma discussão crítica ao processo eleitoral e nós também não vamos discutir qualquer análise entre qual candidato que seria melhor, se seria a Hillary ou se seria o próprio Donald Trump. O nosso objetivo é simplesmente aceitar o fato de que o Trump foi eleito e discutir um pouco sobre o assunto de economia. Eliseu. Pessoal, é exatamente isso que o Daniel comentou. A gente vai falar um pouquinho mais, então, sobre o reflexo também na economia brasileira. O que significa essa mudança do Trump, que foi algo aqui, para quem está nos Estados Unidos, algo muito inesperado, como a gente viu, as próprias pesquisas aqui, vários meios de comunicação, né, também. E nós vamos focar, então, eu vou focar principalmente na parte do Brasil. Acho que o Daniel pode comentar um pouquinho mais, por ter uma formação de economista, sobre a parte fiscal dos Estados Unidos, o que se espera, tanto para o Brasil também, e eu comentando um pouquinho mais sobre a parte brasileira, os reflexos, então, dessa eleição do Trump, moeda, dólar, exatamente, né? Então, Daniel... Bom, do ponto de vista econômico, sobre aquilo que o Trump realmente falou na sua campanha, né, a gente tem alguns pontos principais. O primeiro ponto é do ponto de vista fiscal. Um dos grandes motivos da classe média americana e dos pequenos negócios terem apoiado o Trump, votado no Trump, foi isso que fez o diferencial, foi a questão da redução de impostos. A proposta do Trump na questão das pessoas físicas é reduzir a quantidade de alíquotas. Hoje aqui nos Estados Unidos são 7 diferentes alíquotas e o Trump quer reduzir isso para 3 no caso das pessoas físicas, deixando mais prático e mais fácil o pagamento de imposto. Então a proposta dele é que para pessoas que ganhem até $75 mil por ano tenham 12% de imposto, entre 75 e 225 35% de imposto e acima de $225 mil por ano de 33% de imposto de renda. E além disso, no que diz respeito à pessoa física ainda, o Donald Trump pretende eliminar completamente o imposto sobre herança, que hoje aqui nos Estados Unidos é de 40% sobre o patrimônio, que é algo que faz com que muitas pessoas montem estruturas financeiras fora dos Estados Unidos para evitar o pagamento desse imposto hoje. Então, olhando que, do ponto de vista econômico, a partir do momento que as pessoas têm mais renda disponível, porque elas pagam menos impostos, a tendência é que isso gere um aumento do consumo e do investimento nos Estados Unidos, porque as pessoas, dentro da sua renda, elas deixam de pagar imposto e passam a consumir, a poupar, a investir. Ele também pretende trazer benefício do ponto de vista fiscal para pessoas jurídicas. Hoje o imposto de renda da pessoa jurídica aqui nos Estados Unidos é de 35% sobre o lucro e ele quer trazer isso para 15%. Os principais beneficiados, logicamente, vão ser os pequenos negócios, que eles se tornam mais viáveis com uma taxa de imposto de renda muito melhor, reduzindo praticamente pela metade, de 35% para 15% sobre o lucro. Então isso vai fazer com que mais pessoas invistam, mais pessoas talvez saiam dos seus empregos e montem negócios novos e principalmente aquelas pessoas que estão desempregadas se sintam mais motivadas a iniciar o seu próprio negócio, uma vez que o imposto de renda é muito menor. Exato, acho que dá para complementar também, Daniel, que o Trump, por ele ser mais empreendedor, por ter uma teoria mais empreendedora, o que o mercado financeiro hoje está estimando com essa mudança do Trump? Um estado mais gastador, um estado que ele vai abdicar de mão, então, de tributos, que foi com números objetivos aí o Daniel passou, né?
e que com isso então a gente pode ter uma maior inflação. A gente vê o reflexo disso nas treasuries, nos juros futuros aí americanos. A gente viu muita oscilação, muita volatilidade. Quem sofre mais com isso também, com a parte que o Daniel vai comentar, que é um outro ponto que a gente vai tocar, mas quem sofre mais são os emergentes, com essa possibilidade de fechamento de mais da economia americana, mas o Daniel vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas, de modo geral, então, um aumento então, de gastos na economia, um aumento de incentivos, um favorecimento para os empreendedores, e um crescimento da economia e uma valorização, aí, quem sabe, do dólar também, né, que a gente vai comentar com o passar do tempo, linkando outros assuntos. Até aproveitando esse gancho, esse seria um segundo ponto da própria campanha do Trump, principalmente no seu primeiro discurso depois como presidente eleito, que ele já deixou muito claro que vai procurar investir mais em infraestrutura. Ele alega que o país precisa melhorar a sua infraestrutura em estradas, em pontes, em portos e aeroportos, e isso justamente é uma medida do Trump para gerar mais empregos. Lembrando que a grande parte da população americana que está desempregada, ela está num nicho, num segmento socioeconômico que não tem nem a qualificação demais para ser empregado no tipo de negócio que hoje os Estados Unidos emprega, e também não tem qualificação de menos para aceitar o que o pessoal chama de subemprego ou de empregos que não exigem qualificação nenhuma. Então essas pessoas estão num limbo hoje, e a proposta do Trump é justamente fazer com que o Estado invista em infraestrutura e incentivar investimentos de forma privada em infraestrutura para gerar mais emprego. Lógico que isso no curto prazo, aliado ao ponto de vista fiscal da redução de impostos, isso traz benefícios no curto prazo. A gente pode falar aí de até de 2 a 3 anos. Porém, no longo prazo, isso pode criar um problema tanto para a economia americana e principalmente para outras economias. Por quê? Porque quando o Estado americano reduz imposto e aumenta investimento, ele cria um contingente de pessoas entrantes na demanda dessa economia que pode gerar uma pressão inflacionária, fazendo com que o Fed, o Banco Central Americano, aumente as taxas de juros e canalize recursos do mundo inteiro aqui para os Estados Unidos em títulos públicos, reduzindo a atratividade de outros países, como é o caso o Brasil. Então, no curto prazo, essas duas medidas de aumento de gastos, redução de impostos, ela é positiva para a economia no que diz respeito à geração de emprego e volta da atividade econômica, porém, ela pode ser muito arriscada, uma vez que o Estado se endivida demais e ele pode gerar uma demanda artificial. Exatamente, Daniel. Até comentar questão da inflação, então, também uma previsão de alta na inflação. Os títulos públicos, aí, as treasuries americanas já estão demonstrando isso aí, tudo aliado ao que tu comentou, desses incentivos. O Trump, o pessoal vem comentando sobre a questão até de imigração, contra imigrantes, né? E aí a gente vê que o programa dele, que fazem parte, algumas pessoas que fazem parte do programa dele, por exemplo, o Peter Thiel, que ele foi fundador da PayPal, que foi juntamente com o Elon Musk, aí, fundador da PayPal, e que ele, por exemplo, é um canadense, que ele é americano, que vai fazer parte do governo dele, que tem um viés mais de empreendedorismo, tem um viés mais de abertura. Então pode ser com que o discurso que ele tenha comentado, ele tem pessoas que são mais linkadas ao empreendedorismo, ele está se cercando disso. O próprio vice-presidente dele, ele já é aberto a acordos bilaterais, ele foi um dos maiores organizadores aí de alguns acordos bilaterais. Então pode surpreender, digamos assim, o próprio governo dele, né? Essa questão da imigração ela é bem polêmica pelas afirmações que o Trump teve durante a campanha, mas do ponto de vista prático, o foco do Trump é justamente tirar do país as pessoas que roubam o emprego dos americanos, e agora eles já vão providenciar a deportação de 3 milhões de pessoas, mas todos que tenham passagem criminal, que tenham histórico criminal. Se a gente olhar do ponto de vista das pessoas que entram nos Estados Unidos de forma legal, a gente tem os turistas que hoje gastam aproximadamente 2 trilhões de dólares por ano aqui nos Estados Unidos. Então jamais o Trump ia fazer alguma coisa para reduzir o turismo ou dificultar a entrada de turistas que de fato vêm genuinamente para cá
para gastar dinheiro, incentivando a economia. O turismo hoje, ele gera cerca de 8 milhões de empregos nos Estados Unidos, e o Trump não vai ser maluco ao ponto de dificultar esse processo. E um outro ponto é que o Trump, para fazer novos investimentos na economia e também gerar emprego, lembrando que o mote dele é sempre a geração de emprego, ele vai precisar de investimento externo, ou seja, ele vai incentivar as empresas americanas que tenham fábrica no exterior de tentar trazer para cá, e vai certamente trazer benefícios para investidores estrangeiros que queiram investir nos Estados Unidos. Então, os vistos B1, B2, que são de turista, eles vão continuar. Eu acredito que nós acreditamos e o mercado acredita que isso não vai ser mudado de forma alguma, e os vistos para negócio e investidores, como o programa EB5, que dá direito ao Green Card, o L1 e o H1, provavelmente esses vão ser pouco afetados em relação a isso. Talvez haja até uma melhora, um maior incentivo para esse tipo de visto, uma vez que eles estão obrigatoriamente atrelados a investimento. E uma coisa que o Trump vai precisar realmente são os investimentos. Continuando como outro ponto crucial da campanha do Trump, e que pode afetar significativamente, principalmente países como o Brasil, é que o Trump está com um viés protecionista e nacionalista muito forte. Então toda a parte de comércio exterior ele pretende revisar, e ele atacou fortemente, principalmente um acordo que é o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio nas Américas. Para quem não lembra, foi basicamente o NAFTA que fez com que as indústrias, principalmente o setor automotivo dos Estados Unidos, saísse da nova economia. Ele não pode simplesmente fazer no canetaço. Para fazer isso, o Donald Trump precisa mudar leis no Congresso, na Câmara de Deputados. Isso não é uma coisa que ele vai conseguir fazer da noite para o dia, até porque ele tem muita rejeição dentro do seu próprio partido. Então, isso não vai, no dia 20 de janeiro, ele ser eleito e simplesmente revogar tudo que existe e mudar a economia. Ele vai fazer isso paulatinamente ao longo do primeiro mandato, visando já o segundo, como ele falou no seu discurso de posse. Continuando ainda dos pontos práticos daquilo que o Trump anunciou e que podem trazer benefícios para a economia americana e impactos para a economia estrangeira, a gente tem a parte de seguro social. Ele foi um crítico ferrenho das políticas do Obamacare, que é fazendo uma mal comparação, o SUS do Brasil, né, o Serviço de Saúde Pública. Ele disse que, na campanha, disse que ia eliminar o Obamacare, agora ele já mudou o discurso, dizendo que ele quer adaptar ou reduzir aquilo que é ineficiente e melhorar aquilo que é eficiente, e nisso traz muita oportunidade dentro dos Estados Unidos para o setor de saúde. À medida que ele pretende tirar serviços públicos e passar isso para serviços privados, vai abrir espaço para concorrência, que é o que ele tanto prega, né? Ele quer a concorrência de mercado justamente para poder gerar mais emprego, coisa que o Estado anterior, o governo anterior, não estava conseguindo fazer. Efeitos na economia de tudo isso aí. Para o brasileiro, o pessoal é muito lindo. Quem normalmente reflete, o mercado acionário, ele reflete muito mais rapidamente essas respostas, essa volatilidade, essa mudança de governo. Quem reflete, então, é o mercado acionário. A gente teve, após semana do Trump, no mercado acionário aqui americano, a gente teve a melhor semana a maior alta semanal desde 2014. A gente vê aí a Bolsa Americana negociada a price earnings, o preço-lucro, a média anual de lucro, em torno de 25, 26 vezes. Como comparativo, a Bolsa Brasileira está 13,8, 13 vezes, deu uma queda aí nesses últimos 8, 10 dias, mas ao redor de 13 vezes o lucro, a Bolsa Americana 25 vezes, claro, é uma economia diferente, juros mais baixos aqui nos Estados Unidos, é outra comparação, não dá para a gente comparar diretamente o mercado mais avançado contra o mercado emergente, né? E a gente vê, para reflexo da Bolsa Brasileira, é muito mais uma mudança, essa queda muito mais quanto à questão interna do que a questão propriamente do Trump, né? Por quê? Porque o Brasil não é tão dependente dos Estados Unidos, é claro, todos os países hoje com a globalização têm uma ligação, mas o Brasil não é não é o principal parceiro dos Estados Unidos. E a gente vê algumas coisas mais internas, por exemplo, a própria
a ameaça, quem sabe, do Temer, do cheque que ele recebeu, toda essa parte política, essa volatilidade possível, saída dele, alguns já estavam especulando. A gente vê os ativos brasileiros com potencial de alta, aí a gente está saindo dessa recessão, alguns indicadores antecedentes, por exemplo, varejo melhorando, questão de confiança do consumidor melhorando, questão de compra de gerentes um pouquinho melhorando. A gente vê a inflação também brasileira caindo mais do que as próprias projeções. Isso facilita o quê? A diminuição dos juros, a diminuição da Selic, esperado aí para 11% para o ano que vem. E o reflexo então do Trump a gente vê como algo muito mais interno. A economia brasileira hoje depende muito mais de si do que propriamente algo externo com o Trump ou uma grande mudança. A gente vê o dólar também entre 13,50 a 13,70 e acredito que é isso. Mas também vale ressaltar que, muito embora do ponto de vista comercial o Brasil e os Estados Unidos eles não sejam tão interdependentes entre si, um crescimento da economia americana faz com que investidores externos olhem talvez mais para os Estados Unidos do que para outros países emergentes, incluindo o Brasil. E quando a gente olha para o longo prazo, para o médio e para o longo prazo, dado que as medidas do Trump, a princípio, elas são muito expansionistas, isso tende a gerar uma pressão inflacionária aqui dentro da economia americana. E o próprio Henrique Meirelles, ministro da Fazenda do Brasil, ele destacou que isso pode ser prejudicial para o Brasil à medida que, havendo inflação aqui nos Estados Unidos, o Fed vai aumentar a taxa de juros. Então hoje a taxa de juros aí beirando o 0,5% ao ano, os títulos de 10 anos pagando um pouco mais, 1 e alguma coisa, à medida que o título americano, que teoricamente ele é visto no mundo como um ativo seguro, à medida que ele paga mais, as pessoas deixam de investir em outras economias ou em outros países, em outros títulos públicos e passam a investir aqui. O reflexo no câmbio ele foi brutal e muito rápido. A gente teve um câmbio que estava na casa de 3,20 e automaticamente ele pulou para 3,50, 3,60. E muitas casas, muitos bancos e muitos analistas já revisaram as suas previsões de câmbio em função disso. Mas a verdade é que hoje existe ainda muita poeira no ar. Não se sabe exatamente o que o Trump vai fazer, mas ele já deu grandes indicativos de que ele não vai fazer, uma mudança brusca. Muito pelo contrário, ele quer favorecer a economia americana, mas ao mesmo tempo ele precisa fazer isso aos poucos, até porque ele não consegue fazer tudo automaticamente em função da quantidade de leis e regulamentações que ele pretende fazer. Agora, uma coisa é fato, ele quer desregulamentar mais uma vez o mercado financeiro, ou reduzir as regulamentações dentro do mercado financeiro, para fazer com que ele agilize a economia. E a última vez que isso foi feito na administração do Bush, no final do segundo mandato, que foi na transição para o Barack Obama, a gente teve o crash do mercado imobiliário, começou no mercado imobiliário, se alastrou por toda a economia, aí em 2007, 2008, 2009. Então, precisa se tomar cuidado com isso. Se o curto prazo vai ser bom, isso os analistas estão mostrando, todos estão com essa tendência de que vai ser bom, tende a ser melhor o curto prazo. Agora, se ele não tomar medidas para conter ou para ajustar esse crescimento que ele pretende, do ponto de vista fiscal e monetário, isso pode gerar uma bolha, uma especulação lá para o futuro. Então, o segundo mandato dele, se ele conseguir se reeleger, talvez não seja tão bom do ponto de vista econômico, geração de emprego, como teria sido a primeira metade do primeiro mandato. Um ponto eu achei interessante, a gente não pode deixar passar, que a própria essa elevação do dólar traz efeitos para o Brasil. Quais? Na própria inflação. Então, já várias casas de investimento elas já reviram, estavam prevendo aí ao redor de 0,5% de queda na Selic para o final do ano, agora já passaram a ter uma queda de 0,25% devido, então, a essa elevação do dólar, que traz, então, muitas matérias-primas são ligadas ao dólar, que acelera, então, a inflação. Então, isso aí pode ser algo menos interessante para o Brasil, né? A gente tem uma pergunta ali, se pressão inflacionária significa alta do dólar. Ela não é uma correlação exata, porém, se a gente olhar que uma pressão inflacionária nos Estados Unidos pode fazer com que o Fed aumente a taxa de juros,
os recursos em dólar disponíveis fora dos Estados Unidos tendem a se canalizar para lá. E uma vez que o dólar sai do Brasil e vai para os Estados Unidos por causa da taxa de juros lá mais alta, isso sim pode fazer com que o dólar seja mais alto. Se nada estiver ocorrendo no Brasil que justifique o investimento no Brasil. Então, mantido tudo mais constante, logicamente que se os Estados Unidos aumentarem a taxa de juros, é natural que uma parcela do dólar que esteja no Brasil migre para os Estados Unidos. E na saída do dólar pode existir uma alta dessa cotação. Um outro ponto importante que precisa se olhar, principalmente no médio e longo prazo, é que em março desse ano, em março de 2017, desculpa, acaba o benefício que o Congresso deu para o presidente há 3 anos atrás de não ter limite de dívida. Então hoje os Estados Unidos não tem limite de dívida, teto de dívida, ou seja, o governo central pode gastar praticamente quanto quiser, e em março isso volta. Então isso vai ser um problema para o Trump, ele vai precisar sobrepor isso, ou seja, ou eliminar ou estender esse prazo para que ele também possa aumentar os gastos públicos em razão das suas campanhas, que seriam aumentar o investimento do Estado na economia. Agora, falando especificamente em Brasil, lógico, como o Eliseu falou, o primeiro reflexo é a instabilidade. A gente viu a Bolsa derretendo em alguns dias, o dólar que saiu de 3,20 foi para 3,60, isso porque quando não se sabe o que faz, as pessoas tiram o dinheiro do incerto e colocam no certo. Então saiu o dinheiro do Brasil e foi para outros países como os Estados Unidos. E logicamente, a política protecionista do Donald Trump pode fazer com que empresas que exportem para os Estados Unidos ou que queiram exportar para os Estados Unidos tenham algum tipo de dificuldade, algum tipo de tarifação extra. Porque quando existe importação por um país, automaticamente você está tirando emprego desse país que importa, para aquele país que exporta. E foi isso que aconteceu com o NAFTA. Saíram as empresas automobilísticas dos Estados Unidos e elas passaram para o México. Então, automaticamente, o centro-oeste dos Estados Unidos ficou sem emprego e o lado norte do México se desenvolveu em função desses investimentos. Então, é isso que o Donald Trump quer combater, trazer investimentos de volta para os Estados Unidos, o que pode dificultar a importação de alguns produtos. Outro ponto que pode, como a gente já destacou, é que a alta de taxa de juros dos Estados Unidos pode sim trazer problemas para o Brasil. Aumento ou redução da velocidade de queda da taxa Selic, aumento do câmbio e uma menor atratividade no que diz respeito à Bolsa, uma vez que a taxa de juros vai continuar mais alta ou não tão baixa quanto se gostaria que estivesse, né? Exatamente. O que tu comentou, né, Daniel, é que aumenta a atratividade não somente da economia aqui, na economia real, digamos assim, para empreender, mas também na parte financeira com o aumento das treasuries, porque a gente vê aí algo que nunca tínhamos visto, tu que é formado em economia, juros negativos, né, juros reais negativos. Aí isso está acontecendo pelo mundo todo e a gente vê um aumento de juros aqui, uma possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos. Como a gente comentou aqui, aumenta então a atratividade do dinheiro que está fora dos Estados Unidos vir para cá. Um fato também interessante é a própria Apple, né? Que o Trump ele quer colocar barreiras para trazer a Apple produzir aqui, ela deixar de produzir na China, deixar de utilizar, por exemplo, acho que a Irlanda do Norte que ela utiliza como meio até para fins tributários, né? E trazer todas essas companhias americanas de volta produzindo aqui, gerando empregos, coisa que o Daniel já colocou, né? A dificuldade de entender como que ele vai fazer que o produto hoje que é produzido numa economia onde o trabalhador médio ganha $1, 2 por hora, para trazer para os Estados Unidos, onde o trabalhador ganha 12, 13, 14, até $17 por hora e manter o mesmo preço, né? Então isso também pode ser um fator negativo, ou seja, à medida que as empresas tragam essa produção para cá, ou o Estado vai subsidiar isso de alguma forma, com redução de impostos ou com algum outro tipo de benefício, ou o produto vai ficar mais caro, porque alguém vai ter que pagar essa conta. Perde a atratividade. No final das contas, o contribuinte sempre paga, porque se o Estado subsidiar, ele vai ter que de alguma forma contribuir com isso, pagar esse imposto.
e se não for o Estado, ele vai pagar um produto mais caro. Então, essa é a dificuldade que a gente precisa entender no médio prazo. Então, acho que para concluir a nossa participação aqui, a nossa análise, é que no curto prazo, os efeitos para a economia americana, no curto e médio prazo, vamos entender aí como de 2 a 3 anos, elas são marginalmente positivas, porque são medidas que o Trump quer fazer para gerar emprego e renda aqui nos Estados Unidos, beneficiando principalmente famílias, né, o núcleo familiar, reduzindo o imposto de renda, pequenos negócios, pequenos e médios negócios que vão se sentir mais atraídos por aumentar os seus investimentos, uma vez que o imposto de renda tende a cair de 35% para 15%, e alguns setores específicos como infraestrutura, defesa e construção civil tendem a ser beneficiados com a política do Trump. A construção civil, logicamente, ela é um grande segmento que vai abastecer a própria infraestrutura, tanto do ponto de vista de serviço como de matéria-prima, e logicamente as pessoas tendo mais renda, isso incentiva também a compra de imóveis. Aliás, existem muitos analistas, a gente acompanhou nesses últimos 5 dias, apontando que a própria compra de imóveis ela pode ser beneficiada, uma vez que em momentos de incerteza as pessoas tendem a buscar ativos mais seguros, e os imóveis eles tendem a ser vistos como ativos mais seguros. Agora, infelizmente, a gente não pode dizer o mesmo para o Brasil, porque no curto prazo os efeitos das políticas econômicas do Trump elas são negativas para o Brasil, na medida que pode diminuir o comércio entre esses dois países, diminuir a atratividade de investimentos no Brasil por um possível aumento de taxa de juros aqui nos Estados Unidos, trazendo maior taxa de câmbio e juros ainda altos na economia brasileira. Exato, inclusive a previsão de queda lá para o Brasil, que leva mais em conta o favorecimento do dólar, né, também. E a parte de mercado de ações, a gente tem, a bolsa não está barata, na média em torno de 11 vezes o lucro, está em torno de 13 vezes, então parte interna também já ajudou esse efeito Trump quem sabe, a precificar melhor a bolsa brasileira. A gente vê isso no curto prazo, né? Eu acredito que comentamos um pouquinho mais, traçamos um pouquinho mais do cenário, os efeitos desse ingresso do Trump aí na economia, na mudança na economia, em todos esses reflexos, né? E achei isso, né? Então a gente agradece o pessoal que assistiu, que vai assistir depois, esse vídeo fica disponível. E nós, tanto da Troz quanto da Esperato Investimento com Eliseu, estamos abertos a qualquer questionamento, dúvidas, enfim, que pode ser feito pelas nossas páginas, e-mails, enfim. A gente agradece a participação de todo mundo. Obrigado. Esperamos que a gente tenha contribuído para tirar um pouco dessa nuvem sobre quais os efeitos da eleição do Trump aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Muito obrigado, pessoal. Estamos à disposição. Valeu. Até mais.